pra gente um pouquinho como é trabalhar juntos, né? Você contou um pouquinho da outra vez, agora eu quero ouvir dos dois. Como que é? Pra mim, na minha experiência, é leve, é tranquilo. Eu não tenho nenhum problema com ele no dia a dia, até porque a gente trabalha juntos, mas nós sabemos dividir muito bem. Então, cada um está meio que no seu quadrado, na sua área. Não só a área familista e criminal. Eu estou falando na área, assim, de execuções de tarefas dentro do escritório. E nós não somos só sócios no escritório, a gente é sócios no escritório, somos sócios também na escola, né? Que nós temos uma escola para advogados. Então, ali a gente produz cursos, a gente trabalha as palestras e tudo mais. Então, nós somos sócios nesses dois ambientes e nos dois a gente sabe dividir o que cada um faz. Eu acho que isso é um dos segredos, né? Acho que é bem tranquilo, pelo menos para mim. Mas quem que divide as tarefas? Conta! É muito simples. Para funcionar, ela manda e eu obedeço. É isso. É isso, ó, já tem até o corte já. Mas me fala uma coisa, como que é trabalhar com a mulher? Conta pro pessoal aí. Olha, com a Vanessa tem sido muito, muito bom, né? Você até falou como quem divide as tarefas, acho que é tudo meio que natural, né? Então, a gente, uma vez, a gente estava conversando com uns mentores que nós temos. Eles são pessoas muito bacanas. Hoje eles moram fora do Brasil, já ajudaram a fundar o Reclame Aqui. Então, tem uma história bem bacana dentro do mundo do empreendedorismo, né? E uma vez eles falaram uma coisa que ficou muito claro na minha cabeça, pelo menos, que é o seguinte... dentro de uma relação onde os dois estão no mesmo jogo, vão ter momentos que um vai se destacar e o outro fica no background, fica fazendo administração, fica ajudando. E é muito isso que acontece com a gente, né? Quando eu conheci a Vanessa, eu era um professor de cursinho, tinha lá uma rede social mais ativa e tudo mais, e ela estava começando. E até disse para ela, né? Quando você bombar, vai bombar, né? Vai ser aquele estouro. E não deu outra. E acho que a gente tem que entender que todos estamos no mesmo barco. Só que não pode os dois estar no mesmo barco na mesma função. Porque isso aí dá problema. Então, a gente tem... Acho que é um feeling mesmo de... Como nós queremos ir para o mesmo caminho... Temos os mesmos objetivos, então nós dois somos taurinos, gostamos muito de trabalhar e tudo mais. A gente acaba que divide isso de uma forma muito tranquila, natural. E claro, eventualmente existem discordâncias, né? Mas como a gente sabe bem as funções, né? Até digo, né? A Vanessa, ela é o motorzinho, né? Motorzão, né? Vai e ela que impulsiona. E eu tô no leme. Então, eu vou direcionando, vai aqui, vai ali, vai assim. E aí tem dado certo, né? Tem funcionado. Mas é muito bom. Eu não vejo assim, eu acho que o ruim, na verdade, é quando o casal tem profissões muito diferentes. Porque fica difícil de você entender a rotina, as coisas que você tem que abrir mão. Então, acho que quando estão juntos na mesma profissão, eu acho que é mais fácil. Essa é verdade, porque quando eu conheci o meu marido, ele era investigador de polícia. Ele é investigador de polícia. E eu estava estagiando na delegacia, enfim. Então, eu sei da rotina dele, que na época era de plantão. E, por exemplo, quem tem uma rotina que não é de plantão e quem tem uma rotina que é totalmente diferente, o casal não consegue se acompanhar muito, né? E tem muitas coisas não batem. É o que você falou, muitas coisas não batem. Vocês, a rotina é perfeita, encaixou. Mas conta pra gente, vamos voltar um pouquinho, porque eu conheci a Vanessa pelo que ele falou que era professor de cursinho e realmente verdade. Eu era aluna dele. Nunca ouvi pessoalmente, era online. E aí, chamei ela a primeira vez, ele veio também, foi quando a gente se conheceu. E eu a conheci, comecei a acompanhar o trabalho dela. Pra mim, é uma referência na área. É o que a gente falou, o seu perfil ele é muito grande nessa área, né? De família, que as mulheres, elas realmente te procuram, porque você é muito ativa nessa área. E é referência. E o Rafael na área criminalista. E tem umas opiniões que o pessoal fica lá... Você vai lá nos perfil dele, pode ter certeza que do assunto que ele falar... É que a gente fala a nossa opinião, né? E como que é pra você lidar, colocar sua opinião na internet? É de vocês dois. Quando vocês colocam, como que vocês lidam com isso? Porque é de forma diferente, né? Sim. É bem diferente. A gente estava conversando agora há pouco, né? Eu tenho medo do cancelamento. Então, eu sou uma pessoa
um pouco mais contida. Eu me limito a falar do assunto que eu domino, que eu sei que é o meu público, que é o assunto voltado mais para a área da família. Também falo muito sobre maternidade. A gente acaba indo um pouco mais para a área mulher também, né? Então, beleza, autocuidado, roupa, moda e tudo mais. Mas o assunto que isso não é pesado para mim. Então, eu faço isso muito naturalmente. Para mim é tranquilo. É uma vivência que eu já tive, pessoal. E aí eu trago toda essa bagagem. Eu tenho a minha vivência também acadêmica. E eu tenho a minha vivência profissional, que eu acho que é o que mais importa. Então, eu trago o que é do meu dia a dia. Stephanie, eu falo assim, por baixo, eu devo falar com umas 10 mulheres, por baixo, por semana, em consulta. Mas bem por baixo mesmo, porque, imagina, tem dia que eu tenho 5 consultas. Então, 5 vezes 5 são 25. Então, assim, eu falo com muitas mulheres por dia. E aí elas me trazem a bagagem delas. E ou eu entrego o que eu sei, ou eu estudo para entregar. Então, eu estou sempre assim, estudando, analisando se dá, se é possível, como que a gente pode melhorar. Eu estou nos tribunais, eu estou batendo as tamancas nos fóruns. Eu gosto disso, eu gosto dessa rotina. E isso vira o meu conteúdo porque é o que eu vivo. Se eu falo de maquiagem, é o que eu tô usando. Se eu falo de roupa, é o que eu tô vestindo. Então, para mim, é muito natural. Eu não adentro muito outros assuntos. Então, eu sou a pessoa contida, eu falo mais da minha área, tal. Para mim, é o que dá certo. E é o que a gente faz. E também, quando eu quero falar de outro assunto, eu até falo, tal. Mas eu... Com dedos. Com muito Porque dedos, a Vanessa né? joga com a torcida dela, né? Então, ela entra em campo em casa, digamos assim, Ela né? veste a camisa e vai na frente. Tipo, esse é meu posicionamento, mas dentro do seu nicho. Não é que eu falo com dedos, é porque, pensa só, tem coisa que você vai falar e depende do público que você vai atingir, não vai ser bacana. Eu não sei como que eu vou me expressar. Eu não sou contida pra falar, eu sou meio, né, as pessoas acham que eu tô falando que eu tô... E realmente eu tô mesmo. Normalmente eu tô falando com raiva, com alguma coisa assim. Tipo, eu acabei de ver a situação toda. Gente, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Deixa eu falar pra vocês. E você acaba falando com sentimento, Não, né? e hoje eu sou mais contida um pouco. Porque antes eu era aquelas que pegavam o celular na hora, sabe? Padre Fábio de Mello. Pega o celular e sai falando, Gente, ele foi fazendo a denunciado pro polêmica. Vaticano. Foi. Gente, ele foi denunciado pro Vaticano, vocês viram? Cara, um doce de leite. Olha o que causou. Pelo amor de Deus. O que causou na Ele vida causou, do trabalhador, né? Mas assim, eu acho que a frase que resume bem o que eu sou é sobre a arte da guerra. A gente tem que saber a guerra que a gente vai entrar. O que a gente vai comprar aí de briga. Então eu penso muito nisso. Diferente, oposto do digníssimo aqui do meu lado. A minha censura tá aqui, né? Ela me censura. Eu sou a assessora. Ela manda tirar vídeos do ar. Mas assim, eu faço todos os meus posicionamentos na internet. Eu sempre falo isso pra ela, e vou falar pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Todos os meus posicionamentos, eles são aquilo em que eu realmente acredito. Então, eu, como advogado, eu sei exatamente como falar, para obviamente não me trazer um problema jurídico. Então, como falar, de que forma falar. E são coisas em que eu realmente acredito. E, eventualmente, dentro dessas temáticas, terão coisas que não serão unanimidade. Muita gente vai discordar, vai concordar. Mas esse é o motor da internet, né? A gente coloca a opinião na internet justamente apto a pessoas que vão concordar e vão discordar. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque eu nunca vou imaginar um vídeo meu viralizando negativamente, aqueles cancelamentos que tinham antes, porque realmente será aquilo em que eu acredito. E se aquilo em que eu acredito tiver uma proporção maior, continuará sendo aquilo em que eu acredito.